E aí, galera, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica e eu estou aqui novamente para bater um papo com vocês. O tema de hoje é compreensão e interpretação de textos. Você sabe interpretar e compreender um texto? Você sabia que são duas situações diferentes? Não? Então hoje você vai aprender, porque eu vim aqui para explicar para você a diferença entre essas duas situações e demonstrar para você como facilitar na hora do concurso para responder questões relacionadas à compreensão e interpretação textual. Compreender um texto é entender o que está escrito, decodificar o texto e saber sobre qual o assunto daquele texto. É algo objetivo. Todas as perguntas de compreensão textual têm as respostas no próprio texto e somente nele, enquanto que em uma interpretação de textos, ela utiliza não somente o texto que eu estou lendo, mas principalmente o meu conhecimento de mundo, minha vivência, as informações prévias que eu adquiri antes de ler aquele texto. Ou seja, a interpretação é mais subjetiva. Quando eu interpreto, eu tiro conclusões sobre aquele texto ou a partir daquele texto. Então, essa é a diferença básica entre os dois. Compreender é entender o que eu estou lendo. Interpretar é tirar conclusões a partir daquilo que eu li. Sempre que eu tiver questões em que hajam expressões assim, segundo o texto, de acordo com o autor, no texto, o texto informa que, o autor sugere que, são expressões relacionadas à compreensão textual. Então, essas expressões sempre indicarão que o que você tem aqui é uma questão de compreensão textual e, portanto, as respostas estarão somente no texto. Sempre que você tiver questões com as expressões diante do que foi exposto, podemos concluir, infere-se do texto que, o texto nos permite deduzir que, ou conclui-se do texto que, serão questões a respeito de interpretação. Portanto, sempre que você tiver as palavras deduzir, inferir, concluir, você sempre terá que interpretar aquela questão. Portanto, além de ler aquele texto e entender o que o texto passa, você vai precisar refletir um pouquinho mais e trazer o teu próprio conhecimento para responder aquela questão. Ficou um pouco mais fácil agora, né? Que você sabe a diferença entre compreensão e interpretação textual, tenho certeza que já facilitou um pouco para o dia da prova. Mas eu quero facilitar ainda mais para vocês, meus alunos. Nós temos algo chamado níveis de leitura, que são estratégias de leitura que podem ajudar a melhorar na hora de responder as questões de compreensão e interpretação textual. Por isso, os níveis de leitura trabalham com 3 níveis. O primeiro deles é da primeira leitura, a inicial. Nesse nível, você deve ler o texto e somente ler, sem fazer nenhuma anotação. Ler o texto por completo e, claro, com muita atenção. Em seguida, o segundo nível de leitura é um nível um pouquinho mais aprofundado. Nesse nível, você faz uma leitura junto com anotações. Então, você vai destacar, vai circular, vai grifar palavras-chave e informações que você considera importantes sobre aquele texto. O terceiro nível de leitura nem sempre é possível de ser utilizado, por conta do tempo gasto durante o concurso também para as outras questões, né? Mas esse terceiro nível, ele sugere que você faça um esquema sobre aquele texto, como se fosse um mapa mental mesmo. Esse esquema pode te ajudar a refletir melhor a respeito daquele tema. Geralmente usamos os 2 primeiros níveis, o de leitura inicial e o segundo de leitura um pouco mais aprofundada, que faz alguns destaques no texto, né? Algumas marcações. E o terceiro, no caso de sobretempo. É importante que você perceba, que você pare para pensar na prova. Se você tiver tempo disponível, realmente um tempo disponível, você já fez todas as outras coisas e tem um tempinho livre, e sobrou uma questão lá de interpretação que você está com muita dificuldade de responder, você está em dúvida. Se você fizer esse esquema, esse mapa mental, pode te ajudar a chegar à opção correta. Eu gostaria de deixar 5 dicas da Prof. Gé, para que vocês arrasem no dia do concurso, para que vocês se deem muito bem respondendo as questões de interpretação e compreensão. Vamos lá? Primeira dica, leia com atenção. Tente ficar tranquilo, tente não prestar atenção nas pessoas que estão à sua volta, nos candidatos, nas outras pessoas que estão perto de você, tá? Tente ficar tranquilo e se concentrar para ler o seu texto. Segunda dica, leia primeiro o enunciado e não o texto. Tá? O enunciado vai ser a pergunta, o enunciado vai ser aquela parte que vai dizer o que ele quer de você naquela questão. Geralmente o concurso coloca assim, leia este texto para responder as perguntas 1 e 2.
por exemplo. Mas você não precisa seguir essa ordem. Você pode ler primeiro o enunciado, a questão e depois voltar para o texto. Por quê? Por exemplo, temos um texto que tem meia página, um texto de meia página. E a questão é: na linha 7 do texto, a palavra café está acentuada. Marque a alternativa em que todas as outras palavras estão acentuadas pela mesma regra de ortografia. Precisava ler o texto todo e perder tempo refletindo, tentando compreender e interpretar aquele texto? Não. Então, por isso é importante ler primeiro o enunciado. E mesmo que seja uma questão de interpretação ou de compreensão, vai facilitar quando você voltar para o texto, porque você já vai ter memorizado as palavras-chave que você precisa buscar, certo? Grife ou circule as palavras-chave. Faça a marcação que você quiser fazer. Um coração, uma estrelinha, um ponto, qualquer coisa. Mas faça isso. Deixe anotado as partes que você considera importantes. Até mesmo se você precisar voltar para procurar alguma coisa, vai facilitar para você. Na hora de interpretar, não exagere. Não vá viajar na maionese. Não esqueça que você precisa ter bom senso e não precisa exagerar. Vá só até onde a questão pedir. Fique atento às conjunções. Afinal de contas, quando eu tenho o mas, o porém e o porquê, provavelmente depois dessas palavrinhas virá alguma explicação ou a opinião do autor. Muito bem, agora que nós já vimos sobre compreensão e interpretação textual, os níveis de leitura, né? Estratégias para que a gente resolva da melhor maneira possível as questões. E também tivemos algumas dicas da professora para que vocês mandem bem no concurso. É só esperar e detonar na parte de compreensão e interpretação textual. Tchau, tchau e até a próxima aula!